Bem-vindos ao Cofre Histórico, onde exploramos os mistérios e maravilhas do passado. Hoje, vamos falar sobre um dos monumentos mais icônicos e enigmáticos da história, Stonehenge. Localizado no coração da Inglaterra, este círculo de pedras gigantescas tem fascinado as pessoas por séculos. Mas o que sabemos realmente sobre Stonehenge? A história de Stonehenge começa há mais de 5.000 anos, durante o período Neolítico. A primeira fase do monumento consistia em um círculo de fossos e aterros, com cerca de 360 metros de diâmetro. Essa estrutura inicial foi construída por volta de 3.000 a.C. e provavelmente tinha um significado ritualístico e cerimonial para as pessoas que viviam na região. Mas foi durante o período Bronze, cerca de 2.500 a.C., que as pedras gigantescas começaram a ser transportadas para o local. Essas pedras, conhecidas como sarsens, pesam até 50 toneladas e medem até 9 metros de altura. Mas de onde elas vieram? A resposta está a cerca de 240 quilômetros de distância, nas pedreiras de Marlborough Downs. Acredita-se que as pedras foram transportadas usando uma combinação de rolos de madeira e cordas, com o auxílio de centenas de trabalhadores. Essa façanha de engenharia é ainda mais impressionante quando consideramos que foi realizada há mais de 4.500 anos. Mas como eles conseguiram alinhar as pedras com tanta precisão? O alinhamento das pedras é um dos aspectos mais intrigantes de Stonehenge. Durante os solstícios de verão e inverno, o sol nasce e se põe exatamente no centro do monumento. Isso levou muitos a acreditar que Stonehenge era um observatório astronômico. De fato, os construtores de Stonehenge demonstraram um conhecimento impressionante das leis astronômicas e da matemática. Mas Stonehenge não é apenas um monumento astronômico, também é um local de sepultamento. Foram encontrados restos mortais de pessoas que viveram há mais de 4.000 anos. Isso sugere que Stonehenge tinha um significado espiritual e ritualístico para as pessoas que viviam na região. Além disso, os arqueólogos descobriram que as pedras de Stonehenge foram rearranjadas várias vezes ao longo dos séculos, o que sugere que o monumento foi usado para diferentes propósitos ao longo do tempo. Ao longo dos séculos, Stonehenge passou por muitas transformações. As pedras foram rearranjadas e novas estruturas foram adicionadas. Por exemplo, os chamados bluestones, pedras menores que pesam cerca de 4 toneladas, foram trazidas de uma região ainda mais distante, no país de Gales. Esses bluestones foram colocados no interior do círculo de sarsens e provavelmente tinham um significado especial para as pessoas que viviam na região. Mas o mistério em torno de sua construção e propósito permanece. Existem muitas teorias sobre Stonehenge, desde um local de cura até um portal para outras dimensões. Alguns acreditam que Stonehenge era um local de cura devido à presença de fontes de água mineral na região. Outros acreditam que o monumento era usado para fins rituais e cerimoniais, como a celebração de casamentos e funerais. Mas a verdade é que ainda não sabemos tudo sobre este monumento. O que sabemos é que Stonehenge é um testemunho da engenharia e da espiritualidade de uma civilização perdida. É um lembrete de que, apesar de nossos avanços tecnológicos, ainda há muito a ser descoberto sobre o passado. Então, da próxima vez que você visitar Stonehenge, lembre-se de que você está diante de um dos maiores mistérios da história. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde podemos aprender sobre a ingenuidade e a criatividade das pessoas que viveram há milhares de anos. Além disso, é impressionante pensar que Stonehenge foi construído em uma época em que não havia tecnologia avançada, nem máquinas pesadas. Os construtores de Stonehenge demonstraram uma habilidade e uma determinação impressionantes, que inspiraram gerações de pessoas ao longo dos séculos. Hoje em dia, Stonehenge é um dos monumentos mais famosos do mundo e é visitado por milhões de pessoas todos os anos. É um símbolo da cultura e da história britânicas, e um lembrete da importância de preservar nosso patrimônio cultural.
Em resumo, Stonehenge é um monumento enigmático e fascinante que continua a inspirar e a intrigar as pessoas ao redor do mundo. Sua história é um testemunho da criatividade, da engenharia e da espiritualidade das pessoas que viveram há milhares de anos, e um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto sobre o passado. E se você está se perguntando como os construtores de Stonehenge conseguiram transportar essas pedras gigantescas, é porque eles provavelmente usaram uma combinação de técnicas, incluindo a construção de rampas e o uso de rolos de madeira. Além disso, é provável que tenham usado uma grande quantidade de mão de obra para realizar essa tarefa. Stonehenge é um lugar que inspira muitas perguntas e teorias, mas também é um lugar que nos faz refletir sobre a nossa própria cultura e história. É um lembrete de que somos parte de uma longa linhagem de pessoas que viveram e construíram coisas incríveis ao longo dos séculos. E quando você visita Stonehenge, é como se você estivesse diante de um gigante que silenciosamente observa o mundo há milênios. É uma experiência única e emocionante que pode mudar a sua perspectiva sobre a história e a cultura.